Olá pessoal, boa noite. Vamos conhecer um pouquinho agora das principais ideias do Pierre Bourdieu, tá? No seu livro Introdução à Sociologia Reflexiva. Bom, Bourdieu ele vai trazer reflexões, pessoal, acerca de como o sociólogo deve atuar e é dividido em 4 partes. Primeiro, ensinar o ofício. Segundo, pensar relacionalmente. Terceiro, uma dúvida radical. E quarto, a objetivação do participante. Bom, ensinar o ofício. O que é isso para Bourdieu? Tá? Para Bourdieu, o ensinar e o pesquisar não são dotes naturais ou capacidades místicas e exclusivas, mas um trabalho, um ofício que pode ser aprendido e ensinado. Tá? O homo acadêmicos, ele gosta do acabar, tá? E em geral ele busca enfatizar os resultados da pesquisa e dá muito pouca atenção ao processo. Tá? Bourdieu defende o desarme científico e intelectual. Tá? E isso ocorre quando o pesquisador expõe as suas dificuldades, hesitações e empecilhos. Bourdieu demonstra ser um racionalista, ou seja, ele trata a ciência como um ato racional e pensante, que carece de esforço, de rigor metodológico e cuidado da construção do objeto científico. Agora, esse objeto ele não pode ser confundido com objetos de interesse social. Tá? Para Bourdieu, é preciso construir o objeto, ter um insight sociológico que tire da realidade mais do que as aparências. Tá bom? Segundo item de Bourdieu, pensar relacionalmente. Tá? O pesquisador não deve ter um pensamento setorista e isolador em relação à teoria e ao método, e em relação ao contexto do objeto. Tá? Ele tem que perceber as indissociáveis relações. Bourdieu afirmou taxativamente que as opções técnicas mais empíricas são inseparáveis das opções mais teóricas de construção do objeto. Os métodos podem coexistir em harmonia na construção do saber sociológico. Bourdieu afirma que as técnicas de recolha de dados não precisam ser colocadas isoladamente em uma mesma pesquisa, tá? Mas elas podem ser relacionadas e fazê-las e muitas vezes coexistir. Daí a ideia de pensar relacionalmente. Pesquisa é uma atividade séria e complexa, que requer rigor, vigilância das condições e adequação do problema. E Bourdieu fecha o pensar relacionalmente com a seguinte ideia: o objeto em questão não está isolado de um conjunto de relações de que retira o essencial de suas propriedades. Bom, terceiro item de Bourdieu, uma dúvida radical. Olha só. Terceiro elemento diz o seguinte: o saber sociológico deve superar o senso comum, ok? Construir um objeto científico antes de mais e, sobretudo, romper com o senso comum. Quarto item e último do pensamento de Bourdieu, objetivação participante. Tá? O pesquisador ele tem que ter hábitos acadêmicos. Tá? Bourdieu propôs, inclusive, uma pedagogia da pesquisa. O que é a pedagogia da pesquisa? É uma postura pelo chamado de objetivação participante. Tá? Ou seja, o objeto precisa ganhar suas considerações teóricas a partir da participação com o objeto. Ou seja, o pesquisador não pode chegar ao objeto como uma espécie de camisa de força teórica, movida pelos seus interesses, tá? E então deixar de perceber as peculiaridades do objeto. É sem dúvida, segundo Bourdieu, o exercício mais difícil que existe, porque requer a ruptura das aderências e das adesões mais profundas e mais inconscientes, justamente aquelas que muitas vezes constituem o interesse do próprio objeto estudado por aquele que o estuda. Tudo aquilo que ele menos pretende conhecer na sua relação com o objeto que ele procura conhecer. Em síntese, Bourdieu se preocupa com o cuidado com o que o pesquisador deve ter em relação à origem do interesse sobre o objeto e à necessidade de abertura para novas hipóteses, tá? Preservando sempre a postura de flexibilidade e de que é preciso compartilhar com o objeto as diretrizes de como se perceberá o próprio objeto. Enfim, para finalizar, é imprescindível adotar uma postura de abertura com rigor, com esforço, dando mais atenção à pesquisa em si, tentando se desvencilhar das hierarquias acadêmicas, dos efeitos retóricos e preservando uma forte vontade de obter a verdade. Pierre Bourdieu.